Muito bom dia a todos. Bem-vindos à nossa reunião de oração. Hoje, quinta-feira, 8 de janeiro de 2026, oitavo dia do ano. Graças a Deus por isso. Seguindo aqui na nossa semana útil, a primeira semana útil do ano, seguindo aqui juntos todas as manhãs, das 7 às 7h45 mais ou menos. Graças a Deus por esse tempo de comunhão e de oração, né? Vamos dar início. Hoje o céu parece estar um pouco mais aberto do que ontem. Parece não, está um pouco mais aberto do que ontem. E há uma previsão de que hoje vai estar um pouco mais aquecido. Porque ontem foi um dia muito atípico para um dia de verão, né? Muitos usando blusa, dentro de casa mais quentinho. Mas hoje o sol promete presença, né? É isso aí. Enquanto os irmãos vão chegando, nós aqui no horário vamos iniciar esse tempo juntos. Vamos orar, irmãos? Graças te damos, Senhor, por mais uma manhã de vida na tua presença, Deus. Obrigado pela boa oportunidade que nós temos de primeiro termos o Senhor nas nossas vidas e orientarmos os nossos pensamentos, o nosso corpo para esse momento aqui agora, Deus, trazer o nosso coração para cá, porque sabemos que o Senhor se encontra aqui, sabemos que o Senhor nos ouve, nós nos relacionamos com o nosso Deus, nós podemos te ouvir, Senhor, nós podemos falar. Muito obrigado por isso. Obrigado também porque a partir desse lugar nós também encontramos uns aos outros. Vamos cultivando esse momento de comunhão, vamos fortalecendo os nossos vínculos, reconhecendo o outro na medida em que ouvimos uns aos outros, Deus. Obrigado por isso, porque isso também fala muito do que é o reino de Deus. A presença do outro, Pai. Obrigado, porque nesse lugar de oração isso tem sido possível. É possível reconhecer esse outro para além de mim mesmo. Isso é muito importante, Deus. Obrigado, Pai, porque não nos tem faltado palavra. Palavra vinda do Senhor para nos alimentar, para nos sustentar, para ser essa plataforma para os nossos pés, Senhor. Palavra que ao mesmo tempo também é lâmpada, ela traz uma clareza, ela direciona, enfim, Senhor, ela é tudo o que nós precisamos de maneira prática para o nosso dia a dia, Deus. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos aqui, especificamente no dia de hoje, eu agradecendo ao Senhor pela palavra, eu também quero te pedir humildemente, Senhor, ajude-nos a partir da minha vida, mas passando por todos que estão aqui, aqueles que irão ouvir depois, ajude-nos a ter um envolvimento com a palavra cada vez mais profundo, Senhor. Ajude-nos, Pai, no caminho, Deus, a entender o valor que existe, o valor inestimável que é a tua palavra nas nossas vidas, e a abraçar essa palavra, Senhor, e a nos alimentar dela, a deixar que a palavra vá nos transformando. Senhor, que a palavra seja essa fonte primária sempre que nós precisamos resolver um problema. Que a palavra seja uma fonte primária sempre que a gente precisar decidir alguma coisa na qual nós estamos indecisos. Que a palavra, na verdade, Senhor, seja uma fonte primária para o nosso dia a dia, Deus, para a forma como a gente enxerga o mundo, que ela seja a nossa ótica, a nossa perspectiva, Senhor. Isso é uma cosmovisão bíblica, que a palavra seja a nossa maneira de enxergar o mundo, de enxergar o que está ao nosso redor, de olhar para dentro de nós mesmos. Senhor, livra-nos como a gente tem aprendido e falado aqui incessantemente, livra-nos de existir de forma ensimesmada. E somente a palavra, de forma aplicada, vai nos condicionar a viver uma outra perspectiva, que é essa do reino de Deus. Então, Senhor, ao olharmos para nós mesmos, ao olhar para nossa alma, para o nosso coração, ao olhar para aquilo que muitas vezes nos falta, ao nos deparar com os nossos desejos, Senhor, que essa relação conosco mesmo, Pai, se estabeleça também a partir da tua palavra.
Eu oro por isso, Senhor, para que, como bons discípulos, que é o que nós vamos meditar hoje, Pai, a gente valide e reconheça o que são prioridades, ou melhor, nesse caso, né, o que é a prioridade e aquilo que deve vir depois, aquilo que é secundário. E, Senhor, que a gente se comprometa com essa prioridade, Pai. Então, nessa manhã, junto com os meus irmãos, humildemente eu te peço, Senhor, como nosso mestre, ensina-nos a apreciar a palavra, Senhor, a gastar tempo com ela, a tê-la no nosso coração, Senhor, de forma viva, aí memorizando a palavra, não no sentido morto daquilo que seria a memorização, mas no sentido vivo, no sentido de recorrer a ela sempre que nós precisarmos, Deus, e ver ela dando o tom dos nossos passos, das nossas vidas, Senhor, das nossas famílias, da forma como a gente enxerga o trabalho, os desafios que a gente tem vivido concernente a dinheiro, por exemplo. Senhor, que a palavra ocupe o centro. E ao mesmo tempo, Pai, à medida em que ela ocupa esse centro, ela também possa nos levar a reconhecer e a entender mais o que é o reino de Deus e qual é o nosso lugar no reino, Pai. Mais uma vez, eu te agradeço muito, porque o Senhor nos deu e temos livre acesso à palavra. E quão precioso é, Senhor, para nós, para uma jornada de vida cristã, nos chamarmos de discípulos, Pai, e nos chamando de discípulos, priorizar essa palavra dentro de nós. Obrigado, porque a palavra também vai nos ensinar a orar, ou nos ensinar a nos colocar diante do Senhor em oração. E a palavra vai nos incitar, Deus, a reconhecer que não sabemos orar como convém e a pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Por isso nós te pedimos, vem sobre nós, Senhor, ensina-nos mais uma vez nessa manhã a orar como convém. Pela fé, Deus, eu quero te agradecer junto com os meus irmãos por tudo que o Senhor vai fazer e falar aqui, Deus, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, Saulinho. Amém, amados irmãos. Amém, amém, amém. Meu querido amigo pessoal Lorenzo, não sei como é que tá aí, nobre. Se você puder, gente boa, libere seu microfone aí. Se não tiver tumultuado Posso aí na sim. sua casa. Opa, coisa boa, Lorenzo, coisa boa. Tem um princípio, Lorenzo, e aí eu atribuo o aprendizado desse princípio a Jocum na minha vida, né, como um bom jocumeiro que sou até hoje, esse princípio ecoa para mim, que é a renúncia, Lorenzo. Nós vamos entendendo, né, que não existe reino de Deus, não existe, hoje nós vamos falar sobre ser discípulo, né, sem a renúncia. Como está lá em Lucas, e aí eu faço questão só de ler o versículo aqui, se preparar para orar. Mas Lucas 9:23 dizendo o seguinte: Jesus dizendo a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Irmão, vamos orar com você para que possamos desenvolver essa caminhada de renúncia, saber dar nome para aquilo que precisa ser renunciado e obedecer na medida em que a gente assimila em Deus as renúncias necessárias para que o reino seja prioridade nas nossas vidas. E o que Deus colocar no seu coração, meu irmão? Vamos lá. Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós louvamos o seu santo nome, por nós estarmos aqui nesse ajuntamento, no corpo do Senhor, unidos para interceder, para orar e para te agradecer, Deus, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Nós, nessa manhã, oramos em relação a isso mesmo, Senhor, da renúncia. Como é importante a gente entender, Deus, que a caminhada do crente, a caminhada do cristão, ela envolve renúncia. Isso é algo que deve ser notório na vida de cada um de nós, Senhor. Nós devemos sim abdicar, Senhor, de coisas, renunciar a outras, para um propósito maior, que é a glória do seu nome. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor que compartilha conosco, compartilha no nosso coração aquilo que a gente deve renunciar. E
olhando, Senhor Jesus, nessa perspectiva, eu não vejo que existe em cada irmão uma renúncia maior do que outra, porque o Senhor chama todos a participar disso. Eu me recordo até mesmo do texto do apóstolo Paulo, que diz que se contigo nós padecemos, com o Senhor também certamente nós seremos glorificados. Então é uma chamada para todo cristão, padecer contigo, renunciar para estar contigo, para que um dia no Senhor nós seremos glorificados. E isso é para a sua glória também, Senhor. Nós te agradecemos por isso. Obrigado porque todos nós fazemos parte desse corpo e a renúncia, ela é mútua. Ela é para toda a igreja, para todos que são chamados filhos de Deus. Então eu oro para que o Senhor nos ensine a cada dia mais esse caminho da renúncia, esse caminho da obediência, Senhor. Não existe renúncia sem obediência. Então, ensina-nos primeiramente a obedecer. Nós precisamos, como filhos do Senhor, a cada dia obedecer ao Senhor para que a gente renuncie mais, se necessário, abdicar mais, se necessário, dar mais tempo, parar de fazer mais coisas, para que a gente se achegue cada vez mais perto do Senhor, para a gente permanecer em Ti, Senhor. Obrigado, porque o Senhor que compartilha isso através da Sua palavra. E nós somos encorajados assim, a ouvir a Sua voz, a obedecer e não desistir, Deus. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Lorenzo. Lorenzo. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado. Vamos seguindo aqui nas nossas orações, ainda inspirado em Lucas. Deixa eu chamar aqui uma outra pessoa. Opa, vou chamar depois de Jesus, o homem da minha vida. Quem é o homem da minha vida depois de Jesus? Ele chama Saulo também, Saulo Rezende. Oi, pai, bom dia. Dia, Paulo. Tudo bem aí, Saulo? Tá tudo bem aí? Graças a Deus, tudo bem. Então tá bom, seu Saulo Rezende. Você sabe que eu te amo muito, né, Saulo Rezende? Você não tem noção, não, de tanto que eu te amo. Você Sim. não tem noção de como é que eu gosto de ser chamado de Saulo por causa de você, viu, meu pai? Bom, mas isso aí é para outra hora, né? Deixa eu te orientar aqui no que você vai orar, que hoje você também é minha ovelha, né? Então eu sou seu pastor. Você também me respeita aí como pastor, né? E pronto. Mas brincadeiras à parte, pai, vamos seguindo aqui no Lucas, né? E renúncia e tomar a cruz. Se tem algo que, quando nós caminhamos com Jesus, vamos ser orientados, isso não nos será isento, isso é parte do pacote de ser discípulo, é tomar a nossa cruz, né? Então, renunciar a si mesmo, tomar a cruz. E muitas vezes, pai, quando a gente vai, né, meditando de forma mais profunda na palavra de Deus e aplicando isso nas nossas vidas, né, a nossa cruz tem nome, meu povo, claro, né? E nós precisamos aprender a discernir em Deus o que é essa cruz. E não é uma coisa pejorativa, tá, irmãos? Como se a gente estivesse olhando para a vida de uma outra pessoa que a gente detesta e chamar essa pessoa de cruz. Para com isso. Não tem nada a ver, biblicamente não tem nada a ver com isso, né? Mas existem questões das nossas vidas, circunstâncias, que elas vão nos custar, elas vão nos pesar e elas vão, né, ser expressões que nos levam para uma obediência, mesmo nos custando no lombo, né? Então, pai, vamos orar com você sobre tomar a cruz, né? Sobre a gente aprender a reconhecer essa cruz e fortalecidos em Deus, seguindo, carregando a cruz. Vamos lá. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por essa manhã gostosa, fresquinha, que o Senhor renovou nossas forças mais uma manhã. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é a nossa esperança, Senhor. Não somos nada sem o Senhor, somos miseráveis sem o Senhor. Viveríamos na miséria, Senhor, sem o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez te conhecer, um dia nós conhecemos a Tua palavra, um dia nós confessamos, um dia nós batizamos. Senhor, estamos aqui, Senhor, abrindo nosso coração, para que o Senhor nos dê o entendimento, o Senhor nos dê sabedoria, o Senhor nos dê perseverança, Senhor, para
passar aquilo que nós temos que passar, cada um de nós. Cada uma das nossas dificuldades, dos nossos problemas, das nossas angústias. Senhor, nós temos o Senhor, graças ao Senhor por isso. Louvado seja o teu nome, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor continue nos dando essa sabedoria, essa perseverança para atravessar aquilo que nós temos que atravessar, para carregar o fardo, Senhor, para aproximar mais do Senhor, para estar aqui todos os dias orando, Senhor, para estar juntos com esse grupo. E, Senhor, cada um de nós, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, que a nossa vida seja espelhada, que a nossa vida seja, Senhor, aquilo que o Senhor espera de nós, com determinação, com afinco, com perseverança e com sabedoria, e acima de tudo, Senhor, com humildade e amor no coração. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Saulão. Amém, Saulo Rezende. Amém. Vamos seguindo aqui, irmãos. Deixa eu aproveitar aqui e vou para a vizinhança ainda do Saulo Rezende. E falando um pouco ainda da minha vida pessoal, né? Eu tenho algumas Anas da minha vida, né? A primeira delas chama Diana, a segunda chama Ana Lúcia, e a terceira chama Ana Paula, né? Ô irmã, bom dia. Também é minha ovelha agora, né? Bom dia. Tá me ouvindo aí? Não sei se você pode orar. Se puder, sinaliza aí, por favor. Você acha que dá para orar, Ana Paula? Acho que não. Deixa eu dar um pulo aqui. Eu vou para a primeira Ana da minha vida, então. O Diana. Você deve estar aí na sala alongando, fazendo seus trem, amor, mas vamos orar com você. Tá me ouvindo? O Ô, tô te ouvindo. que que você está fazendo aí, Diana? O que que você está aprontando aí? Estava alongando, né? Eu sei que você fica aí na sala alongando a manhã inteira. Eu te conheço. E ouvindo a oração do seu pastor aqui. Amor, vamos orar na sequência? Renúncia, tomar a cruz e, por fim, seguir, né? Esse bom desafio que a gente tem de acompanhar os passos dele, de desenvolver na nossa jornada, né? O que a gente conversa aqui em casa também, nós dois, sempre, né? Como é que essa obediência se manifesta nas nossas escolhas diárias, na nossa agenda, naquilo que a gente vai tendo que nos orientar, né? Então vamos orar para que a gente consiga segui-lo e reconhecer os passos dele e orientar os nossos passos para poder caminhar com Jesus. Por favor, meu amor, vamos orar com você. Senhor, muito obrigada, ó Pai, porque seguir o Senhor quer dizer que há um caminho, Deus, e o caminho é o Senhor mesmo, Deus. Caminho não são lugares fáceis, não são lugares tranquilos. Muitas vezes nós vamos ser chamados para abrir veredas, abrir trilhas, Senhor, e outras vezes nós vamos ser chamados para andar em lugares asfaltados já, Deus. Mas nós te pedimos, ó Pai, que sempre, ó Pai, independente de qual caminho nós colocarmos os nossos pés, ó Pai, que seja o Senhor, que seja a tua palavra a mostrar a direção, a mostrar cada passo que nós damos, porque a palavra é luz para os nossos pés, Senhor. Então, que a gente não tenha a preocupação, Senhor, de enxergar o final, de chegar ao objetivo, de chegar a enxergar a meta, Senhor, mas que a gente tenha a obediência, Senhor, de seguir naquele passo que o Senhor está nos apontando, ó Pai. Então, que nesse ano de 2026, que estamos iniciando agora, Senhor, possamos te seguir, Deus. E te seguir significa que não depende, Senhor, dos propósitos, dos projetos, Senhor, mas depende em estar com o Senhor, e aí as outras coisas serão consequências, Senhor. Então, que em nome de Jesus, nosso anseio maior, Deus, seja estar ao seu lado, te perceber, não como no caminho de Emaús, ó Pai, que só perceberam na chegada, Senhor, que a gente possa te perceber durante, ó Pai, e te seguir, te percebendo, te seguir, Deus. Então, que realmente o Senhor possa ser colocado à frente de cada irmão que está aqui, Deus, para que nós possamos te seguir nessa caminhada, Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus. Amém, Amém. Diana. Amém. Amém. Obrigado. Amém. Amém. Amém.
Tiagão, missioneiro. Buenos dias, hermano. Que tal? Buenos días, muy bien, ¿y tú? É isso aí. Como é que tá as coisas aí? Você tá no Alphaville aí também agora? Tá na sua irmã? Tô na minha irmã, vizinho aqui do salão também. Vizinho, tá na vizinhança aí. Coisa boa. Ó, Ó, Thiago, só pra não esquecer aqui, você vai preparar na terra aí, depois você fala pra ela, sutilmente, que vai ter um cacho depois do carnaval aí no vizinho dela, entendeu? Se ela quiser, entendeu? Ela é muito bem-vinda, tá? Quinta-feira à noite, depois do carnaval. Prepara a terra aí, tá bom? com certeza. Tiagão, mas agora nós vamos interceder, né, por uma realidade muito, de muito sofrimento, de muita desgraça que é ou que são os vícios e as compulsões. Essa semana, Hum, acompanhando uma pessoa próxima a mim, bem próxima, né? Enfim, que já usou cocaína há um bom tempo, mas estava limpo, casou, teve um filhinho, aí caiu. E aí perdeu tudo. Quer dizer, tudo no sentido de família, filho, uhum, enfim, numa situação muito deplorável, assim, né? E essa é um exemplo de uma realidade muito presente na vida de muitas pessoas, quando o assunto são as compulsões, né? Atualmente nós temos visto de maneira até bem exacerbada, por exemplo, homens e mulheres com compulsões, por exemplo, com jogos, né? Perdendo muito dinheiro, sim, envolvendo em dívida, agiota. Eu, pelo menos, convivo com essa realidade no meu contexto de trabalho, pessoas que eu atendo, né? Enfim, existem as questões que envolvem, você conhece melhor do que eu por ser sua área também de atuação, né? Compulsão por pornografia e etc. É uma realidade miserável para dizer o mínimo, né? É uma sim, escravidão assim aqui nessa terra, né? É esse inferno que vai virando, e é um misto, né, de escolha da pessoa, mais um contexto que deixa tudo muito desafiador, é, mais uma aparente ausência de força para sair disso. Ou seja, onde eu quero chegar para você orar? Para mim, quando o assunto é dependência química, nós estamos falando de milagre com M maiúsculo, não tem outra coisa. Não tem dependência, compulsão, vício, etc. Vamos orar para que Deus nos use, nos ajude como agentes dele quando a gente encontrar com essas pessoas, né? E aí, irmãos, amém. deixa eu desafiar vocês aqui. Estava olhando, eu conheço algumas pessoas aqui, sei que parte ou grande parte de nós conhecemos alguém. Nós conhecemos alguém, Sim, tem nome. Estou lembrando desse colega meu aqui, ó, que me procurou essa semana, né? Se você conhece alguém, você que está aqui na reunião de oração, prestando atenção no que eu estou falando, que vai acompanhar a oração do Tiago agora. Se você conhece alguém que nesse momento está passando por isso, que precisa desse milagre, ora junto com o Tiagão, de microfone fechado, mas ora junto com ele. Coloca o nome dessa pessoa. O Tiagão vai orar de forma generalista, mas você que está aqui, ouvindo a oração dele, e é uma oração de intercessão, onde nós vamos apresentar um outro diante de Deus, uma situação diante de Deus, inclusive nos colocando disponíveis para ser a própria resposta dessa oração, para ser o canal desse milagre, né? Então coloca o nome dessa pessoa para a gente poder ser bem intencional nessa oração aí. Deixa Deus te usar, irmão. Manda ver aí. amém. Ó Senhor Deus querido, nosso Pai, mais uma vez, obrigado por esse ajuntamento. Deus, obrigado porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor nos fez carne, o Senhor nos colocou desejos, ó Deus. Pedimos perdão porque muitas vezes não controlamos os desejos, ou usamos os desejos em favor dos nosso próprio orgulho, nossa própria vontade. E esquecemos de usá-la nas relações, nas pessoas, naquilo que o Senhor nos criou, no propósito da nossa criação. E muitas vezes exacerbamos esse desejo, muitas vezes descontrolamos o desejo para nosso próprio bem. E sim, que entra as compulsões, Deus, os vícios. Oh, Senhor, tantas pessoas, esse amigo especial do Saulo, em nome do Senhor Jesus, visite ele e te pedimos, Deus, um milagre. Use a gente, Pai, use o Saulinho
como uma ferramenta, como um veículo de atuação na vida desse homem, para que ele encontre auxílio, ajuda. E sabemos que isso pode, sabemos que o Senhor pode, Deus. Sabemos que a pessoa pode começar a escolher o lado, a caminhar corretamente, a vencer as tentações, a vencer o descontrole, o estresse exacerbado, a ansiedade, a vontade louca de usar. Sabemos que eles podem vencer, Deus, pelo Senhor. Que essa pessoa, Senhor, esse amigo do Saulo, em especial, ele encontre no Senhor a saída, que ele preencha, que ele encontre as raízes disso tudo e preencha com o Senhor. Ajude-nos, Deus, a escavucar mesmo, a cavucar a raiz, encontrar o mal, encontrar o que está de errado, o trauma, o princípio de tudo, e que essa pessoa, e que possa limpar, Deus, possa limpar, Jesus. E usa a gente, Deus, para ajudar a cavucar a raiz. É doloroso, é sujo, é pesado, mas use a gente, Deus. Eu, em primeiro lugar, o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe por tudo que eu passei, por tudo que eu já passei com amigos, Senhor. Oh, Senhor, abençoa essas pessoas, Deus. Pedimos um milagre. Sabemos que o processo é largo, é duro, mas precisamos de um milagre na vida dessas pessoas, Deus. Para que encontre o propósito, o chamado do Senhor, a missão de andar junto, de caminhar e de glorificar o seu nome. Tudo é para o Senhor, nada é por nós, Deus. Que essas pessoas encontrem um propósito, que é, que é tu, Deus, é glorificar-te para o Senhor, o livrar-se, o sanar-se, o curar-se do vício, da compulsão, é para o Senhor, não é para a vida dele, é para o Senhor, para glorificar, para ser testemunho vivo do seu milagre de quem tu és, Deus. Glórias ao teu nome, Senhor. Te pedimos, Senhor, a cura de todos esses irmãos que oramos agora, que os meus irmãos estão pensando e orando, pedimos a cura, Deus. E use a gente como veículo de atuação diretamente na vida desses irmãos, Deus. Em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém, Tiagão. Amém, Tiagão. Amém. 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 É isso aí, irmãos. Vamos à nossa última oração antes da meditação. Esse tempo de intercessão, onde você é convidado a liberar seu microfone, e nós vamos entoando orações intercessórias pelo Brasil, né? Pelo lugar que o Senhor nos plantou aqui, como pessoas e como igreja, tá bom? Então sinta-se livre agora, já libere o seu microfone. Depois até te incentivo, na hora que você tiver curiosidade, porque é muito interessante. Assista uma gravação da reunião de oração toda, né? Mas dá uma presta atenção nessa hora, né, Shirley? É muito interessante. O que que o Zoom vai fazendo? Ele vai trazendo assim os spots e aí na hora ele vai dando ênfase nas vozes assim, né? E aí você consegue ir vendo e reconhecendo, é riquíssimo, muito bom. Vamos orar, irmãos? Libere seu microfone e vamos lá. Amém, Senhor. Louvado seja o Senhor, teu Senhor, nome, oramos pelo Deus. nosso Brasil Senhor, Pai, em querido, Orar pelo nome de Brasil, pelos Jesus, orando, governantes. pelo pedindo, Brasil na Cansamos, glória, Senhor, de povo orar, brasileiro, da educação, semente de por oração, essa Senhor, expressão em amor, que é homens e mulheres de maravilhoso, Sim, poder. Deus, mas Senhor, a mais nessas importante, Tudo, situações. Senhor, é capitular na Peço, presença do Senhor, Senhor, Deus, falar possa com eles, totalmente do vencer da Lord, por justiça do eles, juízo, Deus, Pai e Santo e, grande, Senhor, nesse é lugar, quebrantamento. cidade, O Senhor é capaz de tudo, circunstâncias Senhor, a que sua nós palavra é todos capaz nós de temos tudo. segundo vivido. essa história, Oramos, Senhor, clamamos por Senhor, esses seja governantes, realmente Das independência, que autoridades, nunca né, recaia mais que sobre seja eles, para que eles preservado possam fazer o bem, realmente, Senhor, Deus, o entreguemos tudo brasileiro, guardando a as até nós nas que que vai somos faculdades, acontecer esse ano, brasileiros, Senhor, em Senhor, especial Lord, sobre as obedecemos, eleições. verdade. a sua palavra, segundo já é um manual O de como a Brasil, sociedade Pai, funciona onde nele. o Brasil, aqueles A que Senhor, palavra, Senhor, possa tende a ser, transformar, Deus, Senhor, isso faz a que memória ocorre deles, comigo, Senhor, do momento em isso que que o realmente Senhor clamamos, Senhor me Deus, se envolve, te manifestou, de chamamos não Senhor, ver mais uma tudo vez, Pai, alerte exatamente o coração, Senhor, o que é necessário, e esse atender de nós função que que o Senhor estamos já vivendo tem no feito. Brasil, Senhor. Nos misericórdia usa com poder e para graça. os filhos que estão Sim, Receba, sofrendo Senhor. muito Em nome Em de obrigada. nome de Jesus, Jesus. Senhor. Em Isso, nome de Jesus. Em em nome nome de de Jesus, Jesus. amém. Amém. Senhor, muito obrigado
por essa manhã de oração, onde nós podemos também interceder pelo nosso país. Falamos nós porque o Senhor nos colocou aqui, Pai. Somos brasileiros e reconhecemos esse lugar no Senhor, não como um orgulho patriota, que vai ser algo muito insano até diante do que é o reino de Deus, mas como um senso de gratidão, de reconhecimento, que sermos brasileiros também é uma expressão primária do Senhor nas nossas vidas. Obrigado por isso, Pai. E nessa manhã especificamente eu quero orar pela família brasileira, por esse conceito tão bíblico, tão próprio do reino de Deus, que é um lar. Quero orar, Senhor, para essa expressão que tem sido tão atacada, tão alvo de tantas críticas e tem sido muitas vezes é, é, vulnerabilizada ali, Deus, para que ela seja desconstruída, para que ela possa ser colocada à margem, para que ela perca a sua importância. Senhor, em nome de Jesus, peço humildemente, fortaleça a família brasileira. Fortaleça cada casa, cada lar, Senhor, a partir daquilo que é o reino. E que a semente que está ali, Deus, ela possa se fortalecer independente da cultura desse século. Mas especificamente também, Senhor, eu oro quando o assunto é a família, para uma realidade tão, tão cara para nós como nação, Senhor, que é a quantidade de filhos que não têm o nome do pai na sua certidão de nascimento, mas que esse pai não está morto, são órfãos de pais vivos. A quantidade de viúvas de marido vivo, mulheres que não têm a presença dos homens ali, Senhor, e vão se ocupando ali de um desafio muito grande e se tornando cada vez mais frágeis quando o assunto é a família, Deus, por não ter a presença desse homem. Não estão condenadas a nada, porque o Senhor é gracioso, o Senhor se manifesta em todo tempo, mas ficam mais vulneráveis. Senhor, tem misericórdia, Pai. Eu oro por essas realidades, tantas, tantas, a partir da nossa igreja, que existe realidade assim, Senhor. Que o Senhor, como diz em Isaías 54, Pai, eu oro para que o símbolo do Senhor como um marido possa se personificar ali, Deus, no dia a dia dessas famílias que têm essa ausência paterna, essa ausência da figura masculina, Senhor. Eu oro para que o Senhor possa se manifestar como um Deus de amor no coração dessas crianças, filhos e filhas que não têm a presença paterna e que isso vai ser tão caro. Eu me sinto tão privilegiado como eu brinquei aqui agora de ter o meu pai, mas eu sei que é a realidade de muito, não é a realidade de muita gente, Deus. Então eu oro pela família brasileira nas suas inúmeras configurações, mas dando uma ênfase especial, Senhor, aqueles lares onde as mulheres estão sem a presença de um homem, onde os filhos estão sem a presença de um pai. E te peço humildemente, Senhor, vá de encontro a essas famílias, Senhor, e se manifeste ali, Pai. Muito obrigado mais uma vez pelo Brasil, por estarmos e sermos brasileiros e reconhecermos o Senhor nisso. No nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, pastor. Amém. Amém, irmãos. 7h34, vamos meditar na palavra de Deus, como a gente tem feito aqui, hoje, dia 8. Então, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 8. Preste atenção aqui, porque diz o seguinte: Nisto, Jesus dizendo, é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Amém. Só até aqui. Novamente, nós temos um versículo bem, assim, dinâmico, conectando dois princípios: fruto e agora um outro princípio entra em cena, que até então ele não tinha sido dado aqui de forma tão clara, que é o ser discípulo. Hoje, meditando aqui, preparando, né? Eu levanto bem cedo, gosto demais de levantar cedo, assim, graças a Deus por isso. Eu sei que tem gente que tem muita dificuldade e respeita essa dificuldade, mas graças a Deus essa não é. Tem outras dificuldades, inúmeras outras, mas essa não é uma das minhas dificuldades, né? Levanto cedo, eu e a Diana, a gente costuma levantar antes das 6. A gente toma café juntos ali, conversa, a hora juntos.
E aí eu subo pro escritório, ela fica lá alongando, como eu falei. Ela medita, depois vai lá alongar na sala, fica lá esticando as canelas lá todo o tempo. Mas aí, vindo para cá, meditando e tal, e preparando esse nosso momento, né? Me veio um símbolo muito curioso na medida em que eu cheguei novamente no versículo 8, né? Mas foi me dando uma impressão assim de que Jesus, nessa sequência de princípios que nós estamos caminhando aqui e vamos até o dia 31, se Deus quiser, né? É como se ele tivesse pegado um microscópio, ele traz uma ideia primária, que é o versículo 1, videira verdadeira, meu pai é o lavrador, e aí no 2, né, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto, puf, um e 2. E aí depois do 3 parece que vai vindo um microscópio, assim, para poder ampliar cada estrutura daquilo que Jesus falou para nós no versículo 1 e 2. Olha que interessante, irmão. Se você está acompanhando essa série de meditações aqui, você talvez vá se dando conta de que nós estamos assim nos aproximando assim muito, numa ótica bem refinada para reconhecer nas palavras de Jesus cada estrutura, cada molécula, né? Cada expressão mínima ali daquilo que é a videira verdadeira, o agricultor e o ramo e os frutos. Nessa aproximação de estrutura, hoje uma palavra nova, nova para o contexto, ela foi dada a nós, que é ser discípulo. E aí, se você prestou atenção, hoje eu, em especial, fui para Lucas 9, né? E pegando um famoso versículo para a gente poder ir aquecendo com as orações essa nossa meditação. Eu queria falar para você um pouco, junto com o versículo 8, do que é o ser discípulo. Porque Jesus vai dizer o seguinte: olha, tem algo que glorifica o meu Pai. E a gente vai falar disso aqui em outro momento, que tem outros versículos que vai falar sobre a glória de Deus, glorificar o Pai, mas ele vai dizer, tem algo que é devolvido ao Pai e isso o agrada. Isso afirma quem ele é. Glorificar a Deus é afirmá-lo, é exaltá-lo, né? É devolver a ele aquilo que é só dele. Então, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto. Então, nós já estamos entendendo o lugar da poda, como é que a palavra nos limpa, né? E aí, nesse olhar microscópico que alcança a estrutura, Jesus vai dizer o seguinte: não é só fruto, vocês deem muito fruto. Então vai ter muita poda na jogada, irmão. Você já entendeu isso? Porque se a gente está num olhar microscópico para alcançar o fruto, e já entendemos que aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda para que dê mais fruto, se o Pai é glorificado, que a gente tem muitos frutos, aí vem um plural aqui agora, exponencial, né? Irmãos, deixa a poda ser seu amigo, deixa a poda ficar próxima, deixa a poda, né, compor sua vida de forma harmônica, né? Porque ela faz parte. Mas aí Jesus ele vai esticar isso, e é onde eu quero me deter com você, né? Correlacionando essa produção de frutos com uma condição existencial. Como assim, pastor? O que que você está chamando de condição existencial? Uma forma de existir, um estilo de vida. Como é que eu vou escolher viver a minha vida? Isso é uma condição existencial. Como é que eu vou orientar minha vida? E aí entra a palavra nova que é ser discípulo. Porque assim mostrarão que são os meus discípulos. Agora a gente tem aqui uma compreensão muito importante de como eu e você vamos dar frutos. Tem a poda, tem esse posicionamento de estar permanecendo conectado a Ele, né? Mas aí essa outra expressão, ela afirma mais ainda de que se eu e você queremos dar frutos, não tem outra opção. Nós vamos precisar reorganizar toda a nossa vida em torno de Cristo. Eu vou repetir. Um dos conceitos dinâmicos e práticos do que é ser discípulo, pegando até a forma como ele chama os 12, é como
para ser discípulo dele. Você e eu que já estamos num lugar existencial, já vivemos de uma forma, já nos colocamos e nos orientamos de um jeito, nos, nos estruturamos com uma agenda. Quando eu e você nos tornamos discípulos dele, nós vamos precisar de reorganizar toda a nossa vida em torno de Cristo. Foi isso que Pedro fez, que João fez, que Tiago fez, que Tadeu fez, que André fez, que Judas fez. Porque se eu e você não tivermos disponíveis para isso, e aí eu vou me lembrar do Evangelho de João no capítulo 6, né? E a gente meditou bem isso o ano passado aqui, aos domingos, né? Você vai ser aquela multidão, aquele grupo de simpatizantes que está com o pandu cheio, com a barriga cheia, né? E quando começa a ouvir algumas palavras que são duras, que desafiam você a reorganizar a sua vida, você vai deixar de segui-lo. Você vai seguir a ele, você vai vir na reunião de oração, você vai pedir oração, você vai no culto, quando isso te apetece, quando isso te é favorável. Deixa Deus falar no seu coração agora, preste atenção, irmãos. Você começa a viver uma vida cristã evangélica quando te é favorável. Você organiza a sua relação com o reino de Deus, com aquilo que são os momentos de ajuntamento, né? O congregar, o orar, o ler a palavra, quando você tem uma falta, quando a sua barriga está vazia, quando a sua despensa está vazia, quando alguém está doente na sua casa. Jesus viveu isso em muitas circunstâncias. E ele foi gracioso e misericordioso e respondeu. Mas no Evangelho de João, capítulo 6, ele decide, frente à insistência daquele povo, porque é a expressão da minha natureza e da sua, em dizer: Jesus, que milagre o Senhor vai fazer para que a gente creia em ti? Depois você vê lá no Evangelho de João, capítulo 6. E aí Jesus quebra a banca, falou: chegou a hora agora de tacar fogo nisso aqui. E aí ele vem com palavras que são duras. Irmão, você quer uma palavra mais dura do que essa que a gente leu em Lucas 9? Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e venha. Irmãos, é isso. Ser discípulo é isso. Não tem outro lugar. Quer dizer então que não é só a poda? Não. A poda inicia o processo. Mas quando a gente chega no versículo 8, nós vamos entendendo, irmãos. E aí talvez esse versículo 8 ele revela, nesse olhar microscópico, muitos ramos que, ainda que tenha suportado um pouco dessa poda, não consegue permanecer. Porque como alguns vão dizer ali, no final do capítulo 6 de João, duras são essas palavras. Quem é que pode suportar isso? Meu irmão, quem pode suportar esse janeirão vindo orar todo dia de manhã? Quem é que pode suportar? Eu tô de férias. Quem é que pode suportar ficar ouvindo falar de renúncia? Quem é que pode suportar esse negócio de falar de. Quem é que pode suportar isso? E aí Jesus ele dobra a aposta ali na medida em que as pessoas vão deixando. Ele vai dizer: vocês não querem ir embora também, não? Para os discípulos. Irmãos, o Senhor está falando algo com você nessa manhã. Ele está te perguntando: você também não quer ir embora, não? Nós começamos a segunda-feira com 50 e poucos, hoje é 45. Pode ser que daqui a uns 2, 3 dias você também vai estar dizimado. Vem o final de semana, aí não dá para orar final de semana. Eu estou usando só o símbolo da oração, irmãos, é só um símbolo. Mas para a gente pensar o que que é uma vida cristã, genuína, o que que é ser discípulo. Irmãos, o sinônimo de ser discípulo é renúncia e cruz. Eu vou repetir para mim e para você. Sinônimo de ser discípulo, que é um relacionamento que a gente tem com o próprio Deus, que é quando a gente está ali diante dele para aprender com ele, vivendo junto, porque discípulo vive junto, caminha junto, come junto, quer dizer, a vida é reorganizada em torno dele. Isso é um discípulo, não é um aluno qualquer. Não é um simpatizante, não é alguém que veio atrás de um milagre, conseguiu e vai embora para sua vida, porque essa pessoa ela existe. Mas essa não dá fruto. Essa já virou um galho em si mesmado.
Irmãos, em nome de Jesus, chega de ser galho ensimesmado, seco, desprovido de vida. Chega. Talvez o que sua vida cristã precisa, e Deus está falando com você nesse ano de 2026, é que você possa desbravar uma outra estrutura do que é permanecer nele. Custe o que custar. E custa, irmãos, custa para todo mundo. Você não é privilegiado com a sua dor. Sim, ela dói. Eu tenho certeza que ela dói. Sim, ela te custa. Sim, você vai dizendo, você não sabe a minha cruz, não sei mesmo, não. Eu sei da minha. Porque da minha você também não sabe. E não tem a ver com saber da cruz um do outro. Tem a ver que essa cruz pesa, mas que não tem outro caminho. Porque é no peso dessa cruz que nós vamos entendendo o que é obediência, como Lourenço orou aqui quando ele falava de renúncia. A renúncia nos leva para esse lugar de obediência, irmãos, e nada mais libertador do que obediência. Nós vamos falar disso aqui em algum momento. Como obediência é libertadora. Então, irmãos, assim eu e você vamos mostrar que nós somos discípulos dele, quando a nossa vida der muito fruto. Ou quando nós damos muito fruto ou frutos, consequentemente, a nossa condição existencial é de discípulo. E uma condição existencial de discípulo, irmãos, necessariamente vai envolver negar a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Renúncia. Reorganizar a minha vida em torno dele. Que Deus te abençoe. Que Deus me abençoe nesse bom desafio, dia 8 de janeiro, oitavo dia do ano. Organizando as coisas, né? Essa semana é minha semana de organização aqui. Hoje eu vou mexer nesses livros, organizar meu escritório, organizar minha agenda, organizando todas essas paradas. Mas que na medida que a gente vai organizando o físico, isso seja uma expressão direta do espírito. Que Deus te ajude, me ajude a reorganizar as nossas vidas em torno dele e tê-lo como uma prioridade. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã. A gente se vê amanhã, dia 9, se Deus quiser. Vai na paz. Grande abraço. Deus abençoe.